Embora os psicólogos usem o termo autoestima desde tempos imemoriais, ele se tornou insanamente popular entre educadores, psicólogos e o público há cerca de 50 anos, no clima quente da psicologia humanista. Um dos fundadores dessa tendência, Carl Rogers, pregava a consideração positiva incondicional pelos seres humanos. Se uma criança é amada e aceita por nada, ela é capaz de ser ela mesma e não tem medo do fracasso. Se, no entanto, ela foi amada sob a condição de obedecer, lavar as mãos e não cutucar o nariz, a criança está condenada a se tornar um ser inautêntico. A menos, é claro, que ela recorra a um terapeuta humanista que lhe dará a experiência da aceitação incondicional da qual seus pais a privaram. Nesse contexto, um famoso artigo do psicoterapeuta Nathaniel Branden, The Psychology of Self-Esteem, Psicologia da Autoestima, foi publicado em 1969, no qual a autoestima foi apresentada como a chave para uma vida bem-sucedida. Ou seja, uma coisa maravilhosa, que quanto mais você tem, melhor para todos. Embora o próprio Branden tenha expressado dúvidas sobre isso mais tarde, talvez essa ideia tivesse permanecido no gueto dos especialistas se não tivesse sido imediatamente adotada pelos políticos. Eles a viam como uma vacina social que protegeria a sociedade de doenças, como o crime, e deixaria todos felizes. Portanto, não se poupou dinheiro. Na década de 1970, a Califórnia começou a gastar centenas de milhares de dólares em programas de autoestima, e o resto dos Estados Unidos seguiu o exemplo. Foi um grande experimento social. Os professores pararam de criticar e começaram a elogiar as crianças continuamente. E as crianças começaram a pensar em si mesmas de forma diferente. Os resultados foram sensacionais. Na década de 1950, 12% dos adolescentes se consideravam uma pessoa importante e, 30 anos depois, 80%. Todos estão mais felizes? Muitos duvidam. Pecados de medição. A ciência humana é uma coisa complicada. Há sempre esse paradoxo. Quanto mais você se aproxima das ciências exatas, menos coisas interessantes aprende sobre os seres humanos. As ciências puras devem operar com coisas objetivas que possam ser medidas. E aqui está o problema. Nem as coisas mais interessantes podem ser medidas. E as coisas mais interessantes, digamos, amor, significado, dignidade, etc., são mal medidas e não muito objetivas. São mal mensuradas e não são muito objetivas. Digamos que seja fácil estudar em números o ato sexual, mas o amor é quase impossível. E se eu ler em algum lugar que o amor aumentou em 50% sob a influência do fator Y, quero saber como exatamente isso foi medido. No entanto, é assim que a psicologia e não pode ser de outra forma. A autoestima é um excelente exemplo de uma mistura de exatidão e imprecisão. O termo tem definições diferentes, mas todas elas se resumem aproximadamente à mesma coisa. É a avaliação subjetiva de uma pessoa sobre seu valor. Existem cerca de 200 técnicas para medi-la, mas todas elas funcionam com base em respostas subjetivas. Por exemplo, pede-se a um sujeito de teste que marque sua posição no eixo entre os dois polos inteligente, estúpido, bonito, feio, etc. Outros céticos dizem que essa é apenas uma forma de medir a disposição das pessoas de falar positivamente sobre si mesmas, o que aumenta com um estilo ambicioso ou agressivo de se apresentar. Por exemplo, quando escrevemos nossos currículos, todos sabemos que precisamos demonstrar alta autoestima. E mesmo que a autoestima seja mensurável, surge outro problema quando procuramos mostrar seu efeito benéfico em alguma coisa. Digamos que um pesquisador descubra que bons alunos têm, em média, uma autoestima mais alta e uma autoestima mais baixa quando estão deprimidos. Isso não significa que a autoestima seja a causa e não o efeito. Talvez o sucesso aumente a autoestima e a depressão faça o contrário. Além disso, não foi comprovado que os programas e terapeutas de autoestima funcionam. Por exemplo, nas escolas da Califórnia, as crianças eram elogiadas por nada, usavam crachás e o som especial, e eram aplaudidas em todas as ocasiões. E psicólogos populares sugerem que você fique em frente a um espelho e explique quanto gosta de si mesmo. No entanto, há poucas evidências empíricas de que essa seja a maneira de aumentar a autoestima. Alguns estudos, entretanto, mostraram que quando as pessoas são elogiadas por algo que não fizeram, é mais provável que isso as impeça de viver uma vida melhor. Sem resultados, portanto, os pregadores da autoestima esperavam que ela salvasse o mundo,
que produzisse pessoas bem-sucedidas e sociáveis. E como foi gasto muito dinheiro com a autoestima, houve muitas pesquisas sobre os efeitos desses programas. Acontece que as pesquisas não dizem quase nada a favor do aumento da autoestima. Até mesmo os defensores zelosos da autoestima reconhecem isso, com o seguinte veredicto: as evidências sobre a relação entre a autoestima e os efeitos esperados do aumento da autoestima não são claras, são de pouca ou nenhuma importância. Por exemplo, não foi possível demonstrar que a autoestima tenha algo a ver com gravidez na adolescência, maus tratos a crianças, uso de álcool e drogas. E alguns estudos, ao contrário, mostraram que delinquentes e viciados em drogas têm autoestima mais alta do que a média. Em geral, é compreensível que um adolescente que se junta a uma gangue eficaz tenha uma autoestima mais elevada. Igualmente inconclusivos são os dados sobre a relação da autoestima com o desempenho acadêmico e a capacidade de obter sucesso. Afinal de contas, a baixa autoestima também pode fazer com que uma pessoa se movimente e conquiste algo. Foi aí que o movimento da autoestima nas escolas morreu silenciosamente, mas a crença em sua salvação permaneceu na consciência popular. Os autores de um dos maiores estudos sobre esse assunto chegaram à seguinte conclusão: apenas duas coisas estão convincentemente associadas à alta autoestima. Em primeiro lugar, iniciativa, disposição para defender suas crenças, correr riscos, fazer coisas novas. Isso se estende muito bem a coisas antissociais. Por exemplo, um adolescente com autoestima elevada é mais corajoso para experimentar cigarros, maconha e sexo sem ouvir falar sobre os perigos, e um adulto pode, ignorando tudo e todos, gastar dinheiro e energia lutando por uma causa impossível. Em segundo lugar, há uma ligação convincente entre a autoestima e a felicidade, com bons sentimentos sobre si mesmo. Curiosamente, a correlação mais forte é com o indicador mais não objetivo e, assim que há critérios de objetividade, a importância da autoestima desaparece. O mesmo paradoxo de preciso e impreciso. Livre-se de minha autoestima elevada. Suponhamos que a autoestima exista e possa ser melhorada. Ela precisa ser elevada. Ok, talvez ela não afete o sucesso e o bom comportamento, mas, afinal de contas, foi comprovado que ela está associada à felicidade. Isso não é suficiente. Em resposta, só posso me basear em meus próprios preconceitos. Em primeiro lugar, como muitos valores psicológicos, trata-se de uma construção cultural. Ela cheira ao otimismo americanizado de uma série de como conquistar amigos, eu estou bem, pensamento positivo e sorrisos. Na verdade, o Japão e a China, por exemplo, têm uma autoestima mais baixa do que a de um ocidental, simplesmente pelo fato de que não é comum em sua cultura se apresentar dessa forma. E eu, embora não seja um russo representativo, quando me encontro em uma situação em que sou elogiado por nada e aplaudido, sinto-me um idiota por participar de tal absurdo, o que provavelmente diminui minha autoestima, se é que a tenho. Além disso, esses são valores para a classe média e um país ocidental confiável, onde o status quo precisa ser mantido. Sem dinheiro, mas você aumenta a sua autoestima não é bom. Até porque um adulto só eleva no consultório de um terapeuta em troca de muito dinheiro. É a pessoa bem alimentada e bem estabelecida que vai ao terapeuta para comprar bens psicológicos que a ajudarão a se dar ainda melhores com o mundo e a manter o consumismo. A crença na autoestima reflete um individualismo extremo. É um foco gnóstico em meu senso de identidade. Sim, esses encantamentos, são especial, são importante, me sinto, ardo de amor próprio, refletem uma necessidade humana essencial e real, o desejo de significar. Mas a resposta proposta para essa necessidade é uma triste masturbação psicológica em frente ao espelho. Alguns acreditam que o narcisismo crescente, no sentido psiquiátrico, está relacionado ao amor próprio e ao amor próprio. Eu não acredito. Na melhor das hipóteses, ele cria pessoas ambiciosas que ignoram os outros e destroem relacionamentos. Afinal, qual era a autoestima de Stalin ou de Hitler? Vou sugerir modestamente, acima da média. Eles são pessoas empreendedoras e bem-sucedidas. E Hitler também estava elevando a autoestima racial de seus compatriotas. Não tenho certeza se quero viver entre pessoas com autoestima elevada. Também não quero elevar minha autoestima. Seria necessário algo mais equilibrado. Viver uma vida plena de forma que eu não me importe com minha autoestima. É assim.